Então, voltando aqui para o C, né? Então, R ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é 100. Então, R ao quadrado é igual a 100. Expoente vira raiz. R é igual a raiz quadrada de 100. R vai ser igual a 10. Pronto. Está resolvido, né? Então, não é uma coisa tão complicada, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de decomposição de vetores, né? Para falar de decomposição de vetores, eu vou falar um pouquinho de rio, tá? Talvez vocês consigam entender legal o que eu vou falar, né? Então, eu vou imaginar que eu tenho uma margem do rio e aqui eu tenho a outra margem do rio, né? Aqui a margem 1 e aqui a margem 2, né? E a correnteza tá indo rio abaixo, né? Então, isso aqui é a correnteza. Se você colocar uma folhinha aqui, a folhinha vai descer o rio, porque a correnteza está puxando a água nesse sentido, né? Só que você tá com um barquinho aqui, né? Olha, você tá com o teu barquinho aqui, que tem um motorzinho, uma lanchinha, né? E você quer chegar lá no ponto oposto à margem, né? Se você apontar o teu barco para o lado oposto à margem, conforme você está atravessando, a correnteza está te puxando para baixo. Então você não vai conseguir chegar no lado oposto à margem. Você vai atravessar o rio, mas você vai, ao mesmo tempo que você vai cruzando de uma margem a outra, a correnteza está te puxando para baixo. Então, quando terminar, você vai ficar um pouquinho abaixo do ponto de partida, né? Então, essa velocidade, ó, que liga o ponto de saída com o ponto de chegada, é a velocidade final do teu barco. O teu barco fez isso aqui, né? Ó. Isso aqui eu vou chamar de VR, ó, velocidade resultante, né? Mas como é que você conseguiu isso, né? Olha, teve uma velocidade, que é a velocidade da água, da correnteza, que te puxou o rio para baixo, tá? Eu vou falar que esse aqui é a velocidade da água, né? E tem uma outra velocidade que fez você ir de uma margem a outra. Essa aqui eu vou falar que é a velocidade aqui, ó, não sei, do motor, tá? Do motor da tua lancha, né? Então, olha que interessante, é uma soma de vetores, ó. Então, se aqui tá a origem, ó, a velocidade da água, desenha o vetor, mais a velocidade do motor, te dá o quê? A velocidade final. Pronto, né? E aí, vamos supor que eu tenha essa questão seja dada para vocês, né? Vamos supor que tenha sido proposto isso aqui. Problema fala. Eu tenho a primeira margem, a gente tem a segunda margem e tem a velocidade final da lancha. A lancha está indo de uma margem a outra, inclinada, né? Então, vamos supor que a velocidade final, a velocidade resultante, seja de 30 metros por segundo. E ela está inclinada em relação a uma das margens, vamos supor que ela está inclinada de 60 graus, né? Eu posso falar assim, ó, eu quero a velocidade paralela à margem e eu quero a velocidade perpendicular à margem, né? Então, essa velocidade final é uma soma da velocidade fazendo a lancha descer e fazendo a lancha atravessar de uma margem a outra. Como é que eu encontro esses dois lados, né? Vou chamar essa velocidade aqui, por exemplo, de Vx e essa velocidade aqui de Vy, né? Eu vou ter que usar um pouquinho de trigonometria. Não sei se vocês aprenderam isso lá, né? No ensino médio, né? A gente tem um triângulo retângulo e quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar a definição de seno e cosseno, né? Então, num triângulo retângulo, ó, o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo de 60 graus, a gente fala que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? E se eu usar a definição de o seno de 60 graus em matemática, isso é o cateto oposto
dividido pela hipotenusa. Então, quem são os catetos, né? Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é sempre o lado maior, o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, eu vou lá. Se aqui está o ângulo de 60, o cateto oposto é o que está na frente do ângulo, é o VY. E o cateto adjacente é o que está do lado do ângulo, é o VX, né? Então, eu uso a definição de seno e cosseno, eu sou capaz de encontrar o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, vou devagarzinho, ó. Cosseno de 60 é cateto adjacente. Cateto adjacente é o cateto que está do lado ao ângulo. Então, se o ângulo de 60 está aqui, o cateto que está do lado é Vx e a hipotenusa é V. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Cosseno de 60 é cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é a velocidade final, né? Posso olhar em matemática, lá a tabela de matemática, cosseno de 60 é meio, Vx eu quero encontrar e o V total é 30, olha. Olha que facinho, ó. Se eu multiplicar em cruz, ou o 30 que está dividindo passa multiplicando, eu vou ter que 30 dividido por 2 é o Vx, ou seja, Vx quanto é que é? 15 metros por segundo. É essa velocidade com que a água está puxando o barco para baixo. Oi? O 30? Isso aqui é dado, ó. Esse aqui é o valor da hipotenusa, ó. Ó, tá vendo? Ó? Isso foi dado no problema. Então, o problema deu essa velocidade aqui e deu esse ângulo. E ele pediu a velocidade com que o barco desce o rio e a velocidade com que o barco cruza o rio. Com que ele desce é Vx, com que ele cruza é Vy. Tudo bem, Mariana? Beleza? Então, agora eu vou encontrar a velocidade Vy, com que ele cruza de uma margem para outra, né? A gente vai usar essa expressão, ó, porque eu quero o cateto oposto ao ângulo de 60. Se o ângulo de 60 está aqui, o cateto oposto é o Vy, né? E a hipotenusa continua sendo o lado maior. Então, a hipotenusa é 30, o cateto oposto é Vy, e seno de 60, se eu olhar na tabela, é raiz de 3 sobre 2, ou 0,87, né? Então, eu vou usar seno de 60, é cateto oposto, que é Vy, sobre a hipotenusa, que é 30. Posso usar que seno de 60 é 0,87, isso é igual a Vy sobre 30. 30 passa multiplicando, ó. Então, o que é Vy? É 30 vezes 0,87. Pronto. É só multiplicar que eu achei o Vy, né? Deixa eu ver, 7, 14, 21, vão 2, 8, 16, 24, 25, né? Isso aqui vai dar 25,1 metros por segundo. Tranquilo? Tá bom? Então, isso se chama decompor um vetor, né? Por quê? Você tinha um vetor, que é o vetor velocidade, eu encontrei a componente x e a componente y desse vetor. Então, se eu somar vetorialmente a componente x com a componente y, eu tenho o meu vetor, né? Então, eu estou dando um exemplo, né? E aí, tem o exemplo 3 aqui pra gente, olha. Oi? É, meu amor, é tabelado. Se você botar na calculadora, ele já dá para você. Tá? Qualquer ângulo, se você colocar na calculadora seno de 30, seno de 60, seno de 45, seno de 37, a calculadora te dá ou tem tabelas que dão isso para você. Tá bom? Então, aqui, ó, Gabriel chutou uma bola de futebol com uma velocidade de 50 metros por segundo, ó. Então, Gabriel pegou a bola e fez, puf, ó, essa velocidade aqui é 50, né? Conforme mostra a figura abaixo. Determine as componentes vetoriais Vx e Vy da velocidade do chute. Então, quando o Gabriel chutou, a bola fez isso.
Uma parte da velocidade puxou a bola para frente, outra parte da velocidade puxou a bola para cima. Então, esse vetor velocidade aqui tem duas componentes, ó, Vx, que faz a bola ir para frente, e Vy, que faz a bola ir para cima. Quanto vale Vx e Vy? Então, eu vou lá, né? Ó. Então, tem o meu triângulo formado, né? Se esse lado é Vy, ele é Vy aqui na figura também, né? Então, montei o meu triângulo retângulo, né? Ó, cateto e cateto, porque os catetos formam um ângulo de 90 graus. Se aqui está o ângulo de 30, quem que é o cateto oposto? Vy. Então, eu vou falar que Vy é o CO, cateto oposto. O outro cateto é o cateto que está do lado do ângulo. Então, Vx, quem que é Vx? É o cateto adjacente. E o lado maior é a hipotenusa, né? Quanto vale a nossa hipotenusa? É o valor da velocidade com que ele lançou a bola, 50 metros por segundo. Como é que eu vou achar Vx e Vy? Então, vou usar a definição de seno e cosseno. Então, vou lá, seno de 30, o ângulo de 30 está aqui, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vou lá, seno de 30 é igual, cateto oposto é Vy, então cateto oposto é Vy, e a hipotenusa vale quanto? A hipotenusa vale 50. Vou lá na tabela de matemática ou na calculadora e vejo quanto vale seno de 30. Seno de 30 é meio. Seno de 30 é igual a cosseno de 60, né? Isso aqui é igual a Vy sobre 50, né? 50 está dividindo, passa multiplicando, ó. 50 dividido por 2 é Vy. 50 dividido por 2 dá 25, então Vy é 25 metros por segundo. Tudo bem? Agora eu quero achar Vx, né? Se eu usei a definição de seno, eu vou usar cosseno, ó. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, fica cosseno de 30 é igual. Cateto adjacente, o meu cateto adjacente é Vx, e a hipotenusa vale 50. Olha lá na nossa tabelinha, né? Quanto mede cosseno de 30? 0,86. Isso aqui é Vx sobre 50. 50 está dividindo, passa multiplicando. 0,86 vezes 50, isso aqui é igual a Vx. Então, Vx é igual. 5 vezes 6, 30, vão 3, 43. 43 metros por segundo. Tudo bem? É muito difícil ou mais ou menos? O que vocês acharam? É um pouquinho, é? Então, isso aqui é bem básico, viu? Isso aqui é matemática lá do 9º ano, né? Do ensino fundamental, um pouquinho do ensino médio, né? Não é uma coisa complicada, não, né? Bom, eu vou fazer o último exemplo agora, eu vou fazer o exemplo 4, né? Bom, e quando a gente tem mais de 2 vetores, a gente tem 3, 4, 5 vetores, né? Como é que a gente resolve isso, né? Olha, então, quando está numa região quadriculada, a gente vai usar vetores versores. Olha que interessante, né? Eu falo que a direção é horizontal, eu falo que está na direção do vetor I, o vetor I vale uma unidade, e a direção vertical está ao longo de J, né? Então, quem que é o meu vetor A? Olha, quem que é o vetor A? O meu vetor A, ele tem 2 unidades ao longo de X e 3 unidades ao longo de Y. Então, eu não preciso usar seno e cosseno aqui, eu posso usar os lados do quadradinho, ó. É como se a componente horizontal dele fosse 2, mais 2, né? E a componente vertical dele, eu conto quantos quadradinhos aqui? 3. Isso é difícil? Isso é difícil, gente?
Tudo bem? Então, eu vou escrever assim, ó, o meu vetor A, como é que eu posso escrever ele, né? Ele mede 2 unidades ao longo do eixo X, mas o eixo X é direcionado por um vetor chamado I chapéu. Então, é 2I, colocar, geralmente é I chapéu, não é I com setinha, não. E na direção Y, eu tenho 3 unidades, né? Só que na direção Y eu tenho o vetor J, então mais 3J. Então, quando vocês veem isso aqui, se você não tivesse a figura, vocês já iam imaginar se ia andar 2 quadradinhos na horizontal e 3 na vertical, e daí você ia desenhar o teu vetor A. Tudo bem? É muito importante que I está na direção X e J está na direção Y. Então, você ia pegar uma região quadriculada. Deixa eu pegar aqui que eu trouxe papel quadriculado. Vamos supor que no lugar do desenho, ele falasse assim, ó, represente o teu vetor, né? Você ia pegar um ponto arbitrário, né? Você ia contar assim, ó, 1, 2, ó. E depois você ia contar 1, 2, 3. Então, você já tem 2 unidades na direção I e 3 unidades na direção J, né? Então, ó, vou colocar pontilhado aqui, ó. Então, 2 unidades aqui, ó. 3 unidades aqui, as componentes X e Y. Então, começando da origem apontando no vértice oposto, ó, esse aqui seria o seu vetor A. Ficou fácil? Tranquilo? Então, o vetor B agora, né? Ó, o vetor B, ele tá só na direção o quê? J, né? Ele tem componente na direção I? Não. Então, a gente vai falar que o nosso vetor B, ele é 0i, porque não tem nada no eixo X. Se é 0i, eu não preciso colocar. E na direção J, quantas unidades eu tenho? 2, ó. Então, eu vou falar que ele é mais 2J. Tudo bem? Difícil? Tudo bem? E se eu falasse assim, ó, eu tenho esse vetor aqui, ó, mais 2J. Desenha o vetor mais 2J. Bom, I está na direção X, J está na direção Y. Você pega qualquer ponto, ó, 1, 2, ó, porque é 2J, olha, você escreve o vetor B. Pronto, ó. Então, esse vetor que eu estou escrevendo aqui vem dessa leitura que eu estou fazendo, ó, que é esse que eu acabei de desenhar aqui, tá? Agora, vamos escrever o vetor C, né? O vetor C ele é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele começa e ele não sobe, ele desce, ó. Então, ele está descendo 2 quadradinhos no eixo Y e está andando 1 quadradinho para a direita no eixo X. Então, você tem 1 quadradinho para a direita, é mais 1. Como ele desceu, então isso aqui é menos 2, né? Na direção I é 1i, então isso aqui vai ficar mais 1i. E na direção J é menos 2J. Ficou claro o que eu fiz aqui? Então, se eu tivesse dado isso aqui, ó, na prova, por exemplo, ó, desenha o vetor C, que é mais 1i. Então, você pega a origem aqui e você coloca mais 1i. Ó. Então, isso aqui é 1. Ó. Mas ele quer menos 2J, menos 2, então ele, no lugar de subir, ele vai descer. 1, 2, ó. Então, esse aqui seria o vetor, ó, né? Você tem a componente X e você tem a componente J. Então, esse aqui seria o vetor que a gente chama de vetor C, que é esse que está aqui, ó, inclinado para baixo. Tudo bem? Não pode esquecer, né? Ó, vamos supor, para aumentar um pouquinho, cada 2 quadradinhos valem uma unidade, ó. Então, coloquei aqui, ó, a componente X, que é mais 1i. Agora, a componente J, ele fala que é 2 para baixo. Então, ó, cada 2 quadradinhos vale 1, 2, ó. Então, aqui, ó. Então, esse aqui é menos 2J, né? Quem é o vetor? É aquele que começa da origem e aponta para a extremidade. Então, esse aqui seria o vetor que nós já vamos chamar de vetor C. Pronto, né? Agora, o que é legal quando a gente faz isso, né? Quando a gente escreve em termos de IJ. Se ele pedir para você somar o vetor A
mais o vetor B mais o vetor C, você não precisa usar fórmula nenhuma. Você soma todas as componentes I e todas as componentes J, né? Então, aqui fica mais 2I com mais um I, isso aqui fica mais 3I. Mais 3J com mais 2J com menos 2J, dá mais 3J. Então, esse é o vetor resultante, ó. É o A mais B mais C. Você soma todas as componentes I e todas as componentes J. Então, dá para representar quem que é o vetor R, né? Ele tem 3 unidades no eixo X e 3 unidades no eixo J. Quem que é esse vetor R se você tivesse que desenhar, né? Então, a origem está aqui. Então, ó, 3 para a direita, porque é positivo. Então, você andou 1, 2, 3, ó. Então, na direção I, você andou 3. Acabou a extremidade dele, você vai subir 3, né? Que é positivo. Então, 1, 2, 3, ó. Você vai subir mais 3, ó. Quem que é o vetor R? Começa da origem do primeiro e termina na extremidade do último, ó. Então, esse aqui é o vetor que nós vamos chamar de vetor R. É esse aqui. Tudo bem o que eu estou falando? Tá. Olha. Bom, ele pede nesse exemplo 4 para ver qual que é a correta, né? Ele fala que A é igual a 2I mais 3J. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. A gente vai testar usando as componentes, né? Então, ó, A é 2I, A, ele fala que é igual a 2I mais 3J. Puxa, é verdade, né? Ó, a gente olhou 2I mais 3J, então essa afirmação é verdadeira. Ele fala que B é igual a 2J. Puxa, a gente viu isso aqui, B é igual a 2J, é verdadeiro. E ele fala que B mais C é igual a 1I. Bom, então, se eu pegar B e somar C, vamos ver quanto é que dá isso, ó. B mais C. Lembra que eu tenho que somar I com I, ó? Aqui só tem J e J, ó. Então, mais 2J com menos 2J dá 0. Aqui não tem I, aqui tem I, então isso aqui dá 1I. Então, B mais C dá 1I, também é verdadeiro, né? Então, todas estão corretas. Olha que bonitinho, né? Todas estão corretas. Difícil? Não, né? Tá. Vou para a última agora, tá? Olha. Qual é o módulo da resultante das forças coplanares aplicadas ao ponto O, como se mostra na figura a seguir? Então, aqui eu tenho o vetor M para cima, P para baixo, N para a direita e Q para a esquerda. Eu posso trabalhar em termos das componentes, né? Mariana, como é que você escreve o vetor M em termos de componentes? Quem que é o vetor M? M, ó, M de macaco. Isso, mas em termos de vetor I e J, você vai usar I ou J para ele? Isso, e a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o finalzinho da setinha. Então, o vetor M é CJ. Tudo bem? Quem que é o vetor Q, Mariana? Isso, Mariana, menos 3i. Quem é o vetor P? Isso. Quem que é o vetor N? J ou I? Isso. O que você quer agora? Você quer somar tudo, né? Ó, se ele quer o vetor resultante, ele quer o vetor M mais Q mais P mais N. Então, eu vou chamar isso de vetor R, tá?
O vetor R é o vetor M, mais o vetor Q, mais o vetor P, mais o vetor N. Como é que você acha o vetor R, Mariana? Então, ó, mais 6J, aqui é I, aqui é I, com menos 3J, dá quanto? Isso, 3J. Aqui você tem menos 3i com mais 7i dá quanto? Mais 4i. Dá para desenhar esse vetor agora, Mariana? É? Então, vou pegar lá, ó. É 4i mais 3j, tudo bem? Então, vou pegar lá. Ó. Pegar um ponto qualquer, né? Como é que você começa? Lembra? Então, vamos lá. O vetor R, ele é 3j mais 4i. O j, então, é quanto? Isso, ó, 1, 2, 3, ó. Então, aqui está a componente j dele, ó. Tudo bem? Tá? Então, vou até desenhar aqui, 3j, tá? Na extremidade dele, o que que você vai colocar? Vai colocar o i agora, né, ó. Isso, 1, 2, 3, 4, ó. Então, aqui é que você perdeu o comecinho, depois se você assistir de novo, você vai ver. Então, esse aqui é 4. Isso. Quem que é o vetor resultante? É o que começa na origem do primeiro vetor e aponta no final do último, ó. Olha, esse aqui, ó. Como é que você encontra o valor dele? Pitágoras? Isso, então, R é a hipotenusa, né? Então ficaria é igual a... o I e o J é só para indicar a direção, tá? É só para 3 ao quadrado mais... Pronto, olha que facinho, ó. Então, quem que é R ao quadrado? 3 ao quadrado, isso, 4 ao quadrado, 9 mais 16, então R ao quadrado é igual a 25, né? R vai ser igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Pronto. Difícil? Tá, tá bom. Então a gente vai dar uma paradinha, né? E aí, olha, o que que eu vou falar para todo mundo, né? Mariana, Esther e Guilherme, né? A gente tem atendimento só até quarta-feira, né? Até dia 23. A partir do dia 24 tem recesso, né? E a gente só retorna no dia 20, no dia 4 de janeiro. Então, dia 4 de janeiro eu tenho atendimento, porque dia 5 tem a lista de vetores para entregar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tragam do questionário. Antes de eu começar a matéria do dia, fala, professor, eu quero discutir as dúvidas de vetores. Daí a gente discute as dúvidas de vetores para vocês postarem o questionário no dia 5. Tudo bem? Tá bom. Eu vou deixar isso já lá no Moodle, senão eu esqueço. Então tá gravado, eu já deixo lá, né, para ajudar vocês. E assim, descansem, tentem assim, talvez quinta e sexta colocar as coisas em dia, mas depois descansem um pouquinho, tá bom? Tá? Precisa. Fiquem com as pessoas da família de vocês, né? Se cuidem bastante, tá bom? É bom Natal, Feliz Ano Novo. Deus abençoe vocês grandemente, muito, 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 tá bom?
Ah, obrigada. Manda um Feliz Natal para sua mãe também, Mariana. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, viu? Qualquer coisa pode chamar. Pode deixar. Para você também, Gui. Beijão. Para você, para você também. Descansa, viu? Beijão. Tchau, minha linda. Fica com Deus. Tchau.